Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre os solos do estado do Paraná. E é importante destacarmos que, quando falamos em solo, estamos falando da camada mais externa da crosta terrestre e aquela que nós temos contato. E essa camada mais externa da crosta terrestre, ela se forma justamente pela associação da decomposição de material orgânico associado também à presença de material rochoso extremamente fragmentado e decomposto. E é assim que nós temos os solos. E os solos são de fundamental importância para o desenvolvimento da agricultura e é sobre os solos que construímos as nossas casas, nossas edificações, cultivamos nossas plantas e também criamos nossos animais. Quando falamos no solo e ao realizarmos um estudo de solo, é comum observarmos os horizontes do solo, ou seja, as diferentes camadas que compõem o solo. E aí essas camadas nós vamos dar o nome de horizontes, que conforme pode ser visto na imagem que vai aparecer na sua tela, um horizonte de solo ele é composto por várias camadas. E cada camada é marcada por características distintas em função da presença ou ausência de determinados materiais ou elementos. E falando dos tipos de solos existentes no estado do Paraná, nós temos vários tipos de solo, até mesmo porque o estado do Paraná ele dispõe de uma grande extensão territorial. A título de curiosidade, a extensão territorial no sentido leste-oeste do estado do Paraná, ela é de aproximadamente 700 quilômetros. Sendo que no sentido mais extremo norte ao mais extremo sul do estado do Paraná, nós temos uma distância superior a 400 quilômetros. Então são distâncias extremamente grandes, onde nós vamos perceber características morfológicas do solo bastante distintas, em função de processos que ocorreram na história geológica do nosso planeta, que influenciaram também na formação do solo do Paraná. Aqui nós temos os neossolos, que são presentes no município de Guarapuava, que são solos rasos em estágio inicial de evolução. Perceba que na imagem que aparece na sua tela do lado esquerdo, nós conseguimos identificar uma fina camada do horizonte orgânico, aquele onde nós temos o material orgânico em decomposição, uma pequena camada do horizonte A, na sequência o horizonte C e o horizonte R, sendo que o horizonte R é caracterizado pela rocha matriz, pela rocha base desse solo. Então ele dispõe de camadas bastante pequenas e pouco espessas, o que resulta nele ser um solo bastante novo e predominam em cerca de 22% do estado do Paraná. E esses neossolos não são muito utilizados para a agricultura por serem solos muito rasos e com a presença de pedras, o que dificulta significativamente a prática agrícola. Mas nós também dispomos de cambissolos, que são solos geralmente pouco espessos e que apresentam um horizonte B ainda em estágio inicial de formação. Então nós temos aqui o horizonte A e o horizonte C. E a área de contato do horizonte A e do horizonte C, dos elementos desses dois horizontes, vem dando origem ao horizonte B, vai formando ele. Porém, este horizonte aqui ainda sendo um horizonte bastante novo. Nesses cambissolos, a fertilidade ela é bastante variável em função da espessura desse horizonte B, que se forma a partir do contato do horizonte A e do horizonte C. Aí nós temos também os argissolos, são solos mais argilosos, que conforme pode ser observado aqui, apresentam um acúmulo de argila no horizonte B. E este acúmulo de argila, ele possui mais areia do que o horizonte superficial, que é o horizonte B. Então nós temos ali que apresentam uma capacidade reduzida de reter nutrientes em função das suas características. Então, o argissolo presente na região de Paranavaí e que também, em função dessas características, é um tipo de solo bastante suscetível à erosão. Nitossolos são solos caracterizados pela presença de um horizonte B, cujos agregados apresentam em sua superfície um brilho característico. Então, nós temos aqui o horizonte A e um horizonte B bastante desenvolvido. E os latossolos sendo aqueles profundos e bastante intemperizados, ou seja, são solos bastante velhos, bastante antigos. E estes solos, perceba que o horizonte A ele é bastante extenso e o horizonte B também bastante extenso, o que faz com que não seja um solo com muitas rochas, porque elas já sofreram o processo de decomposição. São muito porosos e permeáveis, com boa drenagem, ou seja, não tem excesso de água, a água consegue escoar e chegar às camadas
mais profundas. E aí nós temos os espodossolos, que são solos muito arenosos com acúmulo de matéria orgânica e óxido de ferro no horizonte B. Perceba que o horizonte A e o horizonte E que se forma aqui justamente formado a partir de uma grande quantidade de areia. Neste vídeo falamos sobre os solos do Paraná, espero que tenham gostado e até breve.